Fala aí, meus amigos do canal, como é que vocês estão? Bacana? Seu amigo Jair aqui da JJ Construções e Acabamentos, né? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui bem diferente para vocês. Eu acho que esse vídeo agora vai ser o vídeo top que vai ajudar muita gente. Então logo de cara, galera, se vocês gostaram desse vídeo, dá aquela força aí, ó. Deixa seu like lá, compartilha, né? Chama a galera para ver isso aqui, porque a maioria desses vídeos que eu tô fazendo pro canal não tá sendo tão voltado a divulgar o trabalho que a gente está fazendo, né? Por enquanto é um serviço novo, tem muito projeto bacana para vir. Eu sei que tem muito projeto aqui que vai ser bacana, que vai marcar bem, mas a maioria agora dos vídeos a gente está com foco de ajudar essa galerinha nova que está começando. Por quê? Porque todo mundo depende dessa ajuda, né? Quando eu comecei, eu dependi de ajuda de muita gente, e a gente se sente bem, né, por ter sido ajudado por esse pessoal, e quer retribuir da mesma forma, porque eu acho que é bacana. Eu comecei esse trabalho a fundo em dezembro, tem pouco tempo, mas assim, eu sou da área da construção, já tem mais de 18 anos assim, que eu sou profissional, por assim dizer, na área da construção, né, voltado para trabalhos em geral. Eu sempre gostei com acabamento. Então esse trabalho aqui, ele para mim foi muito importante eu ter entrado nessa área, e dia após dia a gente está tentando desenvolver. Hoje eu vou falar um pouquinho, eu vou dar uma dica para você hoje que está mexendo com isso aqui, que está começando, que eu acho que vai te ajudar pra caramba, porque foi uma das partes que eu mais tive dificuldade, e foi em cima de muitos testes, muita adaptação para chegar no resultado que eu cheguei hoje, né? Semana passada eu dei umas dicas dessa aqui para um companheiro nosso aí, e ele disse que teve um resultado muito bom, então eu resolvi compartilhar essa dica para vocês, né? Essa dica é sobre você ter seus cortes, independente seja 45 ou qualquer tipo de corte, nunca mais você ter um piriricado na sua peça. O que é um piriricado, né? Eu fiz uma peça aqui, a parte aqui, então vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Você está vendo aqui que o corte lateral aqui, quando ele foi feito, ficou cheio de caquinhos. Então eu tenho certeza que essa aqui é uma dificuldade que quem está começando, né, talvez quem já tem mais noção, já conseguiu resolver isso aqui. Mas quem está começando, independente da meia esquadria, o corte pode ser o disco que for. Muitos perguntam assim, Jair, qual disco não vai deixar o seu piso piriricado? Nenhum. Todo disco vai deixar. Pode ter aquele piso que tem a facilidade melhor, que ele tem uma resistência maior, e ele vai piriricar menos. Mas na sua grande maioria, todo piso piririca, independente do disco que você usa. Claro, tem os discos que ajudam mais, que são mais fáceis de mexer e que tem um corte melhor. Eu vou indicar o disco que eu uso. Não estou fazendo propaganda para a empresa, eu não ganho nada da empresa, mas como se diz, eu dispus a ajudar hoje sobre essa informação. Esse é o disco que eu uso. É um disco da Cortag, próprio para porcelanato. É um disco muito bom, mas ele também vai deixar seu piso piriricado. Não adianta falar, vou colocar fita, piririca do mesmo jeito. É mito falar que não vai piriricar. Tem alguns pisos, esse piso aqui, por exemplo, ele é um piso muito bom. Esse aqui é um piso da Delta, é um piso inferior em relação a muitos outros pisos, mas ele também piririca, mas ele é bom, né? Ele já tem uma facilidade melhor. Esse aqui eu até deixei piriricar um pouco mais para mostrar como resolver isso aqui quando acontecer no seu serviço, pra vocês não esquentarem. Ao longo desse meio tempo, eu testei tudo quanto é tipo que você pode pensar de material para fazer um corte melhor. Eu cheguei a usar discos de corta-ferro para ajudar, para ver se eu conseguia, inúmeros tipos de lixa para ver se eu conseguia, tipos diferentes de rebolo, né? Tipo copo cônico, esse aqui, as lixinhas d'água, disco de desbaste para ferro, essa lixinha diamantada, esse tipo de disco aqui, né? Esse tipo de disco ajuda. Eu fiz um vídeo até mostrando sobre ele. Ele ajuda pra caramba. Depois vocês dão uma olhada no canal. Se você não for inscrito, se inscreva lá, confira os outros vídeos. Tem muito material bacana que vai auxiliar vocês na confecção das suas peças. Diversos tipos de discos, né? Diversas marcas, diversos. Então, você que está começando, você que está mexendo agora, até você achar qual que é o material que você vai melhor se adaptar, talvez essa dica que eu vou passar para você aqui, você testou ela com a lixa,
que você coloca aquelas lixinhas nesses pratinhos de borracha aqui, e você teve uma aceitação melhor nela. Não estou te falando que essa é a única maneira de fazer. Essa é uma das maneiras que eu achei melhor para fazer, que eu limitei o meu gasto, né? Porque você, como você passa a viver isso aqui, você tem que limitar o seu gasto e conseguir desenvolver melhor o meu serviço. Eu resolvi esse problema que eu tinha. Então o que que é? O único material, na sua grande maioria, independente do tipo de piso que eu estou usando, que eu uso, é esse aqui, ó. É um rebolo cônico, grão 120. Né? Se vocês quiserem depois experimentar, esse é o único rebolo que eu uso. Muito difícil eu usar um grão 80, muito difícil eu usar qualquer outro. As lixinhas, eu só uso essas lixas aqui para acabamento na massa, eu não uso para desbaste em piso. Esse disquinho aqui, eu comecei a usar ele por agora para acelerar o processo e gastar menos o meu rebolo, como se diz, mas ainda é uma adaptação. Você que vai começar a mexer com isso aqui, você tem que gastar, você tem que testar e conhecer o que você está fazendo, né? Para você poder saber. Mas beleza, fala aí assim, meio por alto, eu só quero dizer a você que não basta você chegar no canal de alguém e olhar, não, o cara faz assim, o cara mostrou meio por alto, mas acho que o que vale é você tentar, você descobrir a sua forma de fazer, porque esse serviço você tem uma imensidão de material para você trabalhar. Essa técnica do acabamento em porcelanato é uma junção de várias técnicas. É uma junção do azulejista, do marmorista, do gesseiro. Então tem várias técnicas que tem aqui e cabe a você adaptar qual que é a sua que vai ter o melhor resultado. Mas focando nessa parte aqui do piriricado, como que eu vou tirar ele, hoje eu vou te mostrar o que eu faço, o entendimento, por que é desse jeito aqui, para você começar a fazer. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que analisar, cara, como a sua ferramenta trabalha. Né? Eu tenho uma politriz da DeWalt, só que eu quase não trabalho com ela, eu acho ela pesada, eu acostumei a trabalhar com essa aqui que é pequenininha, ela tem uma regulagem de rotação, né? Se você tiver uma que não tem regulagem, existe uma pecinha que você consegue comprar ela na internet, chama Dimino. E você coloca ele na tomada e você regula a intensidade de energia que vai para a sua ferramenta e consegue trabalhar com ela com uma baixa rotação. Mas o que você vai fazer com essa ferramenta aqui? Ó? Vamos pegar o meu disco aqui. Esse aqui é o 120, esse mesmo. Você vai trabalhar com a ferramenta aqui, primeira coisa que você tem que ter é entendimento dela. Como que essa ferramenta trabalha? Essa ferramenta trabalha nesse sentido aqui, ó, no sentido horário. Quando você liga ela, ó, você vê que ela trabalha no sentido horário. Então, a primeira coisa que você precisa saber. Seu piso, quando você for fazer o acabamento dele, o desbaste, tanto da meia esquadria, como essa função que eu vou explicar agora, de tirar o piriricado, você sempre tem que trabalhar o desbaste da parte do esmalte para fora. Se você trabalhar com o disco rodando na rotação de fora para dentro, o que vai acontecer? Quando ele passar aqui, ele vai piriricar o seu piso. Ele pode dar um acabamento retinho aqui, mas se você focar no esmalte dele aqui, você vai ver um monte de caquinho aqui que ele arrancou. Né? Eu acredito que quem tem esse problema deve saber o que eu estou falando. Então é a primeira coisa que você vai fazer. O sentido da rotação do disco, sempre do esmalte para fora. Né? Então você vai passar ele nesse sentido e na face dele. Tem um vídeo atrás meu da confecção de um nicho. São 3 vídeos. Quem tiver interesse, dá uma voltada lá, que eu explico como eu faço o alinhamento da peça, para ele ficar retinho, e tem mostrando eu fazendo esse tipo de trabalho aqui também. Né? Apesar de eu estar te explicando agora a fundo o que eu faço naquele vídeo lá, você dá uma voltada, entre esse e aquele você vai ter uma noção melhor. Eu vou fazer esse aqui, ó, para vocês verem que a peça tá bem piriricadinha, né? Vocês verem que tem muito risquinho aqui, e depois vocês dão uma conferida nesse outro lá. Vamos ver aqui. Primeira coisa, abaixa a rotação da sua máquina. Eu trabalhei entre a segunda rotação, né, nível 2 aqui. E passo primeiro na cara dela. No primeiro passado você já vai ver o resultado. Eu passei na cara dela,
o disco rotando, na rotação dele, de cima para baixo. O que acontece? O esmalte cortando para baixo. Se eu passar ele ao contrário, voltando, o disco vai estar fazendo assim e vai estar jogando a lasca do esmalte para cima. Na primeira passada, vê se vocês conseguem já ver o resultado. Ó, muito pouquinho aqui agora. Vamos lá de novo. Agora de cima para baixo, isso virou assim. Praticamente agora, se vocês vão ver se eu vou conseguir focar aqui, você já vê que a peça praticamente não tem um piriricadinho. Aqui ainda eu vou afinar a minha meia esquadria até eu chegar no meu limite de esmalte, se vocês conseguirem ver aqui. Então é a situação. O que aconteceu aqui agora? Não sei se vocês conseguiam ver a peça antes. O que eu fiz? Eu só trabalhei com o rebolo de cima para baixo, tanto aqui na cara como de quina, chanfrando aqui. Nunca vou trabalhar com a rotação ao contrário. Isso vale não só para o rebolo, para a lixa também. Se você passar a lixa 220, que seja, eu quero dar aquele desbastado na peça, vou trabalhar com a lixa 220. Mesma coisa, sempre no sentido. Então o que é o segredo? O sentido da rotação da sua ferramenta vai definir se você consegue tirar esse piriricado ou não. Se eu trabalhar com ela ao contrário, de lá para cá, ou com a peça aqui, ó, eu quero trabalhar aqui assim, com ela de cabeça para baixo, beleza, mas trabalha deitado do lado de lá. Se você trabalhar aqui, você vai quebrar as quininhas do esmalte, do polimento, e formando aquele piriricadinho, né? Faz um teste para você ver, depois você comenta lá e fala se deu resultado, entendeu? Eu acho que por enquanto a menção minha era só explicar sobre isso aqui. Eu quero lembrar um macete bacana para você. Cada piso tem uma composição diferente. Então, quando você pega um piso que você não está acostumado a trabalhar com ele, que você não tem aquele entendimento como que é a massa dele, faz primeiro os seus cortes retos que seja. Se você puder ter uma amostra dele primeiro, um pedacinho pequeno, faz lá uma meia esquadria à parte, porque tem piso que uma lixa 600 que seja pode arranhar ele, né? Até uma 800 vai arranhar. E tem pisos que você pode lixar ele com 220. Você pode lixar a massa plástica numa 220, que ele não vai arranhar o esmalte do seu piso. Então sempre faça teste antes, né? Nunca chega assim num piso que você não conhece sem fazer teste. Tem piso que você vai ter que fazer reforço primeiro. Então é tudo uma questão de análise. Você tem que estudar o que você está fazendo. Não é todo piso que trabalha da mesma forma. Agora, sobre essa parte de você trabalhar esse piriricado aqui, ó, como eu falei, vocês podem voltar lá no vídeo que eu vou deixar até o vídeo na descriçãozinha aqui, vou deixar na janelinha ali para você testar ele, ver como que eu estou fazendo esse trabalho. Mas é como eu disse, o segredo é o sentido que trabalha a sua ferramenta, né? Trabalha a ferramenta, ela trabalha no sentido horário, você sempre do esmalte para fora, nunca de fora para o esmalte, beleza? Eu espero que essa dica tenha ajudado vocês. Se ajudou, se vocês gostou, compartilha com os amigos, dá aquela força pro canal lá pra gente crescer, né? Curte, aciona o sininho e tamo junto, galera. Vamos esperar os próximos resultados, porque o conhecimento é repassado, né? Eu sei que tem muita gente que dá os cursos deles aí, né? Vocês entenderem que tirar um tempo da gente para estar passando isso aqui não é fácil. A gente faz de coração, porque o canal é pequenininho, mas a intenção é grande. Então, falou, galera, tamo junto, abração.